Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia aqui no momento da mensagem desse nosso culto virtual, não é mesmo? Os seres humanos são seres sociais e ainda que haja um encontro virtual, nada substitui o encontro presencial, hein? Espero sinceramente que todos estejam muito bem. Há uma matéria no jornal Correio Brasiliense de 2011 que faz referência ao estudo do psicólogo John Cacioppo, da Universidade de Chicago. No estudo apresentado pelo jornal, diz que uma pessoa isolada socialmente em casos extremos pode desenvolver sintomas de uma pessoa que fuma até 15 cigarros por dia. O isolamento faz com que aumente os níveis de cortisol, hormônio ligado ao estresse, e contribui com o aumento da pressão arterial, redução do sistema imunológico e contribui também com o declínio do sistema cognitivo. Vejam só que complexo que é isso aí. Portanto, além de cultuarmos a Deus, o culto presencial faz com que nos livremos de uma série de problemas de saúde. E tem um detalhe, o estudo não se refere à quantidade de pessoas no encontro social, e sim à qualidade desses encontros. Na minha opinião, estar com frequência num lugar onde as pessoas procuram solução para seus problemas, encontram respostas para os dilemas da vida, usando a palavra de Deus como referência, é muito bom. Se fôssemos materialistas, nossas vidas ficariam restritas a ganhar dinheiro, acreditar em especialistas e achar que a contemplação do belo e divino são frutos do obscurantismo. Ou seja, estaríamos perdidos, não é mesmo? Não há como encontrar racionalidade na crença em Deus. Tanto que a ciência não consegue provar que Deus não existe e também não consegue provar que Deus existe. É uma questão de fé. Não há como a criação explicar o Criador. Vejam só essa passagem do livro de Isaías, capítulo 55, versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos então à palavra de Deus? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Atualmente vivemos uma vida extremamente confortável. Bem pouco tempo atrás, para preparar o nosso alimento, tínhamos que rachar lenha, guardá-la num lugar onde ela permanecesse seca, acordar cedo, acender o fogão a lenha, derreter banha para guardar produtos perecíveis. A nossa alimentação precisaria de um planejamento que, se não houvesse, não conseguiríamos ao menos tomar um café. Hoje vivemos uma vida cheia de facilidades. Basta apertarmos um botão e o café sai pronto. Temos fogão a gás, geladeira, ar-condicionado e quando vamos ao supermercado temos acesso a vários produtos. Todas essas facilidades foram conquistadas ao longo dos anos e muitas vezes com sacrifício dos nossos antepassados. E tem um detalhe, além de toda essa tecnologia, os nossos antepassados também conquistaram uma igreja cristã em cada esquina aqui no nosso país. E o nosso país ele não interfere nas igrejas e também não impede a interferência da igreja no debate público. Quantas conquistas, não é mesmo? E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Penso que as facilidades do nosso dia a dia faz com que não valorizemos as conquistas dos nossos antepassados, dentre as quais a igreja que Jesus Cristo deixou aqui na terra. Em Hebreus 11, encontramos os heróis da fé, que mesmo não podendo ver a glória da promessa de Deus, se esforçaram e lutaram contra sistemas para que, em 2020, pudéssemos usufruir da graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, José, Moisés e Raabe. Esses heróis não conheceram a Cristo, mas fizeram de tudo para a concretização da vinda de Cristo. E o herói dos heróis, Jesus Cristo, mesmo sendo inocente, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está lá no livro de Isaías 53:5. E todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um
se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 6. Depois da ressurreição de Cristo, os apóstolos passaram por muitas privações para que o evangelho chegasse até nós. Sofreram perseguições de imperadores poderosos, passaram por situações terríveis e mesmo assim foram firmes em seus propósitos para que o evangelho da salvação nos fosse apresentado. Eu venho de uma família cristã. Eu sou do tempo em que se rezava o Pai Nosso no início das aulas da escola pública e os feriados cristãos eram levados muito a sério. Engana-se quem acha que tudo isso era simplesmente religiosidade. Valores provenientes da moral cristã eram cultivados por pessoas que não eram cristãs, inclusive. De uma certa forma, era possível encontrar pessoas de palavra, honradez. Havia respeito pelas autoridades como professores e pessoas mais velhas e havia admiração pelo esforço do trabalho. Queira ou não, esses valores do cotidiano da época são respaldados pela palavra de Deus. Se apenas mantivéssemos esse status quo, não teríamos o grande percentual dos problemas sociais da atualidade. Se houvesse algum tipo de manifestação anticristã antigamente, era num ambiente muito particular. Poucos tinham coragem de questionar a existência de Deus, a ressurreição de Cristo, a veracidade da Bíblia e o amor de Cristo por nós. Hoje vejo ataques ao cristianismo de várias maneiras. Alguns dizendo que os cristãos são obscurantistas, questionamentos sobre a criação de Deus, homem e mulher. Outros dizem que a igreja é opressora, a Bíblia é hate speech, discurso de ódio. Vilipêndios, nós vemos muitos vilipêndios a símbolos cristãos em manifestações públicas. A gente vê prédios de igrejas sendo incendiadas pelo mundo e assassinatos de cristãos por degolamento dentro do prédio de uma igreja cristã. E o pior de tudo é que muitas manifestações, como as que eu mencionei, partem de autoridades, jornais e universidades e empresas de tecnologia. Sim, os cristãos estão ficando sem nenhuma autoridade para recorrer aqui na Terra. Provavelmente alguém esteja pensando que tudo o que está acontecendo não é com a nossa denominação. Desculpe-me contrariá-lo, mas, segundo a teoria do cluster, se algo não está indo bem para um concorrente do nosso setor, do setor que você está atuando, significa que todo o setor poderá ser atingido. Resumindo, à medida que o tempo vai passando, a possibilidade de sofrermos um atentado, como a brasileira sofreu em Nice, na França, no mês de outubro, passa a ser bastante grande. E nós cristãos, o que estamos fazendo? Estamos defendendo os valores cristãos com veemência? A existência de Deus, a ressurreição de Cristo, a veracidade da Bíblia e o amor de Cristo por nós? Estamos combatendo o bom combate que Paulo, apóstolo, combateu, com aquele versículo que eu li no começo da palavra? Eu sou um pouco repetitivo nas minhas mensagens, mas no Velho Testamento, em todas as guerras em que os israelitas se envolveram, na melhor das hipóteses, eles tiveram que levantar, pegar as armas e ir para o combate, e chegando lá, o inimigo estava morto. Em outras situações, eles tiveram que participar de sangrentos combates, saíram vitoriosos, pois seguiram as estratégias estabelecidas por Deus. Agora, no Novo Testamento, qual deveria ser a nossa conduta diante de tantos ataques? Como podemos valorizar todas as nossas conquistas do cristianismo ao longo de mais de 2000 anos? A nossa geração será responsável por perder todas as conquistas dos nossos antepassados, inclusive a de Jesus Cristo na cruz? Se por um lado, antigamente, devido à falta de tecnologia, não tínhamos tempo, pois o preparo das coisas eram complexos, por outro lado, valores como trabalho, responsabilidade, respeito a Deus eram abundantes. Se por um lado, atualmente, a tecnologia nos levou à economia de tempo, por outro lado, veja que a tecnologia nos tirou a nossa atenção das coisas importantes. Digo com autoridade que é mais fácil acompanhar uma série num desses canais de streaming do que fazer um estudo bíblico. É mais fácil também ficar olhando para uma rede social do que orar. E é mais fácil pegar um carro, conduzi-lo a uma outra cidade, passar horas num shopping center do que fazer uma visita evangelística. Enquanto nos ocupamos com os nossos deleites, baixamos a nossa guarda e agora estamos com o inimigo à nossa espreita. Ainda há tempo de reverter a situação?
Onde há vida, há esperança. Pensando em algo bem prático, poderíamos fazer o seguinte. Primeiro, o primeiro passo seria o seguinte: acertar a conta, reconhecer o nosso erro. Um autor cristão, ele diz o seguinte: para acertar uma conta matemática errada e avançarmos na conta, temos muitas vezes que voltar alguns passos para trás e acertar e seguir em frente. Nesse caso eu digo o seguinte: que tal uma dedicação maior aos estudos da palavra, a leitura de livros cristãos e a pregação do evangelho / oração? No próximo passo temos que abandonar certos pensamentos que foram introduzidos na mente do cristão, que trazem um certo conformismo em relação à situação. Pensamentos do tipo: alguém poderia fazer alguma coisa por nós. Esse alguém é Jesus Cristo e já fez, mas cabe a nós cumprir a nossa missão. Outro pensamento diz o seguinte: os cristãos são da paz. Sim, nós somos da paz. Na Bíblia, Jesus Cristo disse que devemos ser astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Portanto, ser da paz não significa que somos subservientes aos que nos perseguem. Tem um outro pensamento que diz o seguinte: a perseguição faz parte da vida do cristão. Sim, somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. E um último pensamento que eu vejo que sempre paira no meio cristão consiste no seguinte: temos que aceitar, porque o livro do Apocalipse diz que no final será assim. No livro de Apocalipse 21 diz que o vencedor herdará todas as bênçãos, e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos e os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. Deus nos livre disso, não é mesmo, meus irmãos? E por fim, eu vejo uma outra maneira de nós podermos combater todo esse tipo de coisa, assim, né? Eu mencionei para vocês que nós devemos dar o primeiro passo, acertar as nossas contas. Nós devemos quebrar alguns paradigmas cristãos, né, com pensamentos que, na minha opinião, eles trazem um certo conformismo. E por último, eu gostaria de deixar um versículo bíblico aqui para vocês, para refletirmos acerca da nossa vida, acerca da nossa vida moderna, da perseguição aos cristãos e uma solução para isso. Então, para sairmos dessa situação, onde os inimigos estão crescendo para cima de nós, sugiro a meditação dessa passagem bíblica. Ela se encontra no Segunda Crônicas, capítulo 7, versículos 13 a 15. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Olha que coisa maravilhosa, né? 2 Crônicas 7, de 13 a 15. Irmãos, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu desejo-lhes um excelente final de semana e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.